O Grêmio venceu o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e após o jogo o técnico Renato Portaluppi não só repercutiu positivamente a atuação, a vitória gremista, mas também deu alguns detalhes sobre a estratégia que foi observada para esta partida. Por exemplo, Renato conversou com o PP, ex-jogador do Cuiabá, que deu algumas dicas e algumas estratégias que a equipe da casa utilizava normalmente quando ele jogava por aqui. Além disso, Renato falou sobre os dois reforços que vem ganhando para o elenco. Mila, que estreou muito bem contra o Cuiabá, e Galdino, que nos últimos dois jogos fez 2 gols e vem sendo decisivo a favor do Grêmio. O calor lá do Mato Grosso influenciou na partida e Renato celebrou as 3 partidas fora da arena, que tiveram um retrospecto positivo até o momento dentro do Campeonato Brasileiro. Depois, Bitelo falou com a imprensa sobre o seu posicionamento. Kahneman exaltou o momento de Galdino e Galdino falou sobre ser o novo talismã da torcida gremista. Esse é o Diário do Grêmio KTO, deste domingo, 30 de abril de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Grêmio aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário tricolor ao longo deste domingo. Fechado? Vamos falar um pouquinho sobre, obviamente, o mais importante, que foi a vitória do Grêmio sobre a equipe do Cuiabá. 2-1 dentro da Arena Pantanal, um jogo que teve suas complicações, o clima, o ambiente, muito calor na Arena Pantanal, os jogadores sentindo em algum momento o aspecto físico, mas o Grêmio saiu com 3 pontos. Eu trouxe detalhes dessa partida ainda na beira do gramado da Arena Pantanal. Para assistir o relato da partida, quem jogou bem, quem jogou mal, o que aconteceu no jogo, é só clicar aqui, tá? O Grêmio venceu e sai com 3 pontos preciosos aqui da capital do Mato Grosso, tá? Mas eu já quero partir para as repercussões do vestiário gremista após o jogo. E eu começo analisando e trazendo os detalhes da fala do técnico Renato Portaluppi, que disse, por exemplo, e eu abri a entrevista coletiva perguntando para o Renato o que essa vitória contra o Cuiabá mostra a respeito do posicionamento do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Onde o Grêmio vai brigar no Campeonato Brasileiro a partir da amostragem dessas 3 primeiras partidas e, obviamente, a partir também da amostragem, mais especificamente, deste jogo contra o Cuiabá. O Renato se mostrou muito satisfeito com o desempenho do time e com a pontuação adquirida pelo time. Ele disse, olha, o que importa no Campeonato Brasileiro é pontuar. E assim, nos 3 primeiros jogos, a gente jogou 3 jogos fora da arena. Contra o Santos no Jacone, porque o Grêmio havia sido punido, e 2 jogos fora de casa. Um contra o Cruzeiro em BH, outro contra o Cuiabá em Mato Grosso. Portanto, se entende que o retrospecto é positivo. Isso quem disse foi o Renato Portaluppi, porque em 3 jogos longe da arena, o Grêmio conseguiu 2 vitórias, uma derrota para o Cruzeiro, mas está bem colocado, pelo menos por enquanto, na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Renato celebrou bastante a vitória em si, com todas as dificuldades do jogo, e ele contou que conversou muito com o PP, volante do Grêmio, que está ainda no departamento médico, mas que jogou muito tempo no Cuiabá. E o Renato, conversando com o PP, ouviu do PP que uma das estratégias do Cuiabá era utilizar o calor para cansar o adversário, em especial na primeira etapa, e que o Renato, com a conversa que teve com o PP, pôde administrar e ajustar um pouco a sua estratégia na partida dentro daquilo que o Cuiabá iria se propor a fazer com o Grêmio. De fato, no primeiro tempo o Grêmio saiu bastante desgastado do ponto de vista físico, mas o Renato mexeu bem no segundo tempo e conseguiu, enfim, dar uma nova cara para o Grêmio e construir a vitória por 2-1, em especial com a entrada do Galdino e com o gol do Galdino já no segundo tempo, tá? Renato celebrou também exatamente sobre Galdino a perspectiva que o jogador possui a partir de agora, tá? Ele foi muito ovacionado pelo torcedor gremista aqui em Cuiabá. Na Arena Pantanal se cantava Galdino, Galdino. O torcedor amou a atuação do Galdino. Não é para menos, ele fez o gol da vitória e participou ativamente da partida, fez vários lances, marcou, ajudou na construção de jogadas, fez um bom jogo por aqui o Galdino. E o Renato destacou isso, disse que o gol contra o ABC deu mais confiança para o Galdino. E mais do que isso, que ele entrou em campo para segurar o lateral esquerdo do Ipiranga, que era o PK, que estava atacando bastante em determinado momento da partida. Então o Galdino entrou para segurar o lateral e acabou inclusive contribuindo com o gol. Então, atuação super positiva do Galdino.
Além de ganhar o Galdino como uma opção boa para os próximos jogos, o Renato celebrou também a opção do Mila, que foi a escolha dele, a grande aposta dele para começar jogando aqui em Cuiabá. E ele disse que o Mila, um jovem jogador, vem treinando muito bem, vem sendo um destaque nos treinamentos e por isso ganhou a oportunidade hoje aqui em Cuiabá. E um detalhe, ele disse que só tirou o Mila no início do segundo tempo porque o Mila levou um cartão amarelo. E dessa forma, ele poderia estar mais visado para ser expulso, porque é um jovem jogador, daqui a pouco entra um pouco mais forte em alguma jogada, então por isso ele acabou tirando o Mila e colocou o Natan naquele momento na partida. Então ele elogiou bastante a atuação do Mila e disse que ele só saiu em função dessa questão envolvendo o cartão amarelo. Tá? Renato também destacou, e ele foi perguntado pelo Eduardo Picão, sobre o baixo número de chances criadas pelo Grêmio na partida aqui em Cuiabá. Ao contrário de outros jogos, onde o Grêmio criou e não fez o gol, aqui em Cuiabá não criou tanto assim. E o Renato disse que isso também é importante para o desenvolvimento da equipe, porque primeiro, o importante era vencer e o Grêmio venceu. E segundo, é importante saber sofrer. E pelas circunstâncias da partida, calor, desfalques, o Grêmio teve muitos desfalques para o jogo, o Grêmio soube sofrer. E o Grêmio soube ter essa resistência em relação ao adversário. E o Renato achou isso bastante positivo, também destacou na sua entrevista coletiva. Tá? Eu vou agora destacar as falas dos jogadores do Grêmio que conversaram com a gente da imprensa em uma zona mista muito improvisada na Arena Pantanal. A gente pegava os jogadores na porta do ônibus e conseguimos algumas boas falas. Tá? Por exemplo, eu conversei com o Bitelo, tá? No momento em que o Bitelo estava entrando no ônibus. Falamos sobre o jogo, ele falou sobre Galdino, mas eu perguntei para ele sobre a opção utilizada pelo Renato agora nesse jogo em Cuiabá, de novo dele jogando em uma linha mais adiantada de meias. Ao contrário do que aconteceu lá em BH contra o Cruzeiro, quando ele jogou um pouco mais recuado e o Natan começou jogando como titular. E o Bitelo disse, cara, eu sempre joguei mais recuado, eu sempre fui volante, sempre joguei por ali. O Renato nos últimos jogos tem encontrado essa posição para ele e ele tem se sentido muito mais à vontade de jogar mais adiantado. E ele se sente mais à vontade, principalmente porque tem jogadores de toque rápido. Natan, o Cristaldo, o Vina, o Soares. Hoje o Natan não começou jogando, foi Bitelo, Cristaldo, Vina e Soares. E ele entende que o fato desses jogadores tocarem a bola rapidamente ajuda o estilo de jogo dele, que é um cara mais dinâmico, é um cara de se apresentar, de se movimentar, de ter velocidade. Muitas vezes durante o jogo a gente viu o Bitelo entrando livre na área, com movimentações, ele sendo elemento surpresa. Então isso auxilia bastante o futebol do Bitelo e o Bitelo falou sobre isso. Ele não disse em qual posição ele prefere jogar, até porque ele disse, cara, eu sempre joguei de volante, mas eu tenho me encontrado bem agora como um meia, e o Renato nesse jogo contra o Cuiabá utilizou ele como meia e a ideia é utilizar ele como meia. Falei também com o Walter Kahneman, que é assim, para quem não conhece o Walter Kahneman, para quem nunca viu o Walter Kahneman é o jogador mais solícito com a torcida que o elenco do Grêmio tem atualmente, tá? Houve muita reclamação de que alguns jogadores não tiraram foto com a torcida. Cara, o Kahneman, em todos os lugares que ele passou, ele parou para tirar foto com absolutamente todo mundo. E é do Kahneman isso, tá? E eu parei para conversar com o Kahneman, tá? Ele disse, obviamente, da felicidade pelo resultado, pela vitória, e como a vitória faz bem nesse momento para o ambiente do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu perguntei para ele, como uma das lideranças do elenco, capitão do Grêmio nesse momento, sem o Jeromel, sobre o Galdino. Porque assim, eu noto uma felicidade muito grande do grupo, do elenco, quando o Galdino faz gol. Todo mundo foi lá, abraçou ele, porque ele é um cara que foi criticado já pela torcida e que, enfim, tem conseguido agora evoluir dentro do espaço do time. E o Kahneman ressaltou isso, que o grupo inteiro gosta muito do Galdino, que o Galdino é um cara que trabalha muito, que é muito humilde e que merece muito se recompor, se levantar dentro do Grêmio. E ele tem feito isso, 2 gols importantes em 2 jogos. E o Kahneman ainda brincou, olha, que siga assim. Se ele fizer um gol por jogo, tá bom, tá de bom tamanho pra gente. E o Galdino é esse cara, de fato, muito querido pelo elenco. A gente vê isso e o Kahneman, que é o capitão do Grêmio hoje, falou exatamente sobre isso. E eu fecho falando sobre exatamente Galdino, tá? E o que o Galdino falou. O Galdino deu entrevista para o canal do César Cidade Dias, o Eduardo Picão conseguiu entrevistar ele, eu não consegui na Rádio Bandeirantes, mas ele disse alguns pontos importantes. Por exemplo, ele disse que está feliz por estar entrando novamente nos jogos, ter novamente a confiança do Renato, depois daquele episódio que ele teve lá em BH, lá em Natal, perdão, onde ele utilizou um remédio que não devia e acabou ficando de fora da partida, e aquilo pegou muito mal para ele, obviamente. E agora ele está voltando a ter participação nos jogos e está entrando bem, fazendo gols. E aí ele vem sendo uma espécie de talismã.
E ele disse que é muito legal ter esse sentimento do torcedor de que ele é um talismã, de que ele vai entrar e vai fazer um gol para resolver a partida. Nos últimos 2 jogos foi assim e se espera que siga sendo assim. O Galdino bem feliz com o momento dele nos últimos 2 jogos vividos no Grêmio, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar uma noção do que aconteceu nesse domingo, tá? Eu, inclusive, solicitei para vocês e sugeri que apostassem em empate ou vitória do Grêmio, que estava pagando bem, eu avisei. O Grêmio não era o favorito em Cuiabá e venceu o jogo. Quem apostou no Grêmio se deu bem. Mas eu também falei para apostar no vitória ou empate do Goiás, ou seja, empate ou derrota do Inter, porque o Inter ia com os reservas. Essa não bateu, e que bom, porque torço sempre para a dupla Grenal, mas no Inter quase deu, né? Porque o Inter não jogou tão bem assim. O Inter achou o gol com o Depena, mas podia ter levado o empate do Goiás pelo menos. E aí a aposta bateria. Mas acontece. Joga lá no KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!